Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 9. Por favor, abra aí a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. É um texto bastante conhecido, um texto riquíssimo, e eu espero em Deus que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor desperte a cada um de nós nesse momento tão especial. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 10 ao 20. Nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor. Diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Um texto riquíssimo, uma narrativa que fala ao nosso coração, e eu espero que seja instrumento do Senhor para abençoar a sua vida nesta manhã. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado por esta palavra, por esse testemunho tão rico que o Espírito Santo deixou registrado para nós a respeito da conversão de Paulo. Nós queremos, ó Deus, extrair daqui lições para a nossa vida, e que o Senhor possa mudar a minha vida, a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que nós sejamos crentes melhores para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu li esse texto, não foi por acaso. Na verdade, as mensagens que eu trago aqui durante a semana, que eu ministro para os irmãos, é fruto das minhas reflexões pessoais, dos estudos que eu faço durante as minhas devocionais, durante os meus períodos de pesquisa, de estudo, para ministrar a palavra de Deus no púlpito da nossa igreja. Nós estamos nos preparando para expor a carta de Paulo aos Filipenses. E estudando a carta de Paulo aos Filipenses, me preparando para pregar, eu me deparei com o versículo 1 e 2, quando fala do autor da carta. E o autor da carta é Paulo. E como eu estou escrevendo também um comentário, eu precisei dar uma estudada, uma pesquisada sobre esse personagem, sobre Paulo. Quem foi este homem? Quem foi este homem que marcou a história? Quem foi este homem que influenciou o mundo?
E até hoje os seus escritos influenciam centenas, milhões de pessoas no mundo inteiro. Este homem, como todos nós sabemos, foi, dentre tantas coisas, o maior perseguidor da igreja cristã. Esse homem perseguiu a igreja no seu nascedouro. Esse homem com uma fúria insana, esse homem com uma ira luciferiana, ele tentou destruir a igreja de Deus. Esse homem, chamado Saulo, que estava sendo preparado para ser um rabino, esse homem que era zeloso da tradição dos seus pais, ele diz na carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, que se alguém se orgulhava de ser um judeu, de ser um hebreu, ele tinha muito mais para se orgulhar, porque ele era hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era um judeu puro sangue e alguém que realmente vivia e guardava as tradições dos seus pais. Esse homem se levanta para destruir a igreja. Esse homem esteve presente quando o primeiro mártir da igreja foi martirizado, o nosso irmão e diácono Estevão. Ele estava ali guardando as vestes daqueles que apedrejavam o diácono Estevão. Pois bem, Paulo está indo para Damasco com autorização, com cartas do Sinédrio, para manietar, prender, açoitar e até matar os cristãos que estavam em Damasco. Ele não se deu por satisfeito de perseguir a igreja só em Jerusalém. Aonde tivesse um cristão, ele ia atrás. E ele foi a Damasco com autorização para matar os cristãos. No caminho, quando ele estava indo para Damasco, de repente uma luz fulgurante apareceu diante dele, revelou-se a ele aquele que é o Senhor dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Ele caiu, não sabemos se foi do cavalo. Alguns pregadores, alguns irmãos, quando ministram esse texto, diz que Paulo caindo do cavalo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que ele caiu. Se foi do cavalo, se ele estava em pé e de repente tropeçou e caiu, nós não sabemos. Mas o fato é que ele caiu, ele se prostrou no chão. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Após o Senhor ter dito: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E aquele que é o Senhor diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós poderíamos parar aqui e tirar daqui lições para a nossa vida. Quando você persegue a igreja de Deus, e fica aqui um recado para as autoridades, para os governantes, para aqueles que se acham donos do poder, superiores a tudo e todos. Quando você persegue a igreja de Deus, quando você busca destruir a igreja de Deus, quando você se levanta contra a igreja de Deus, não tenha dúvida que você está perseguindo o próprio Cristo, o Senhor da igreja, o dono da igreja, aquele que morreu pela igreja. A igreja é o corpo, ele é o cabeça, e quando você persegue o corpo, você está perseguindo o cabeça. Paulo estava perseguindo a Cristo quando ele perseguiu o mais simples cristão e irmão de Jerusalém, de Damasco ou de qualquer outro lugar daquela época. Ele ficou cego, ele não consegue mais caminhar sozinho, ele precisa ser ajudado. E ele vai para a casa de Judas, lá em Damasco, na rua chamada Direita. E ali ele fica cego, humilhado. Aquele que iria entrar em Damasco com fúria, com força, com poder, para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, ele agora entra em Damasco, cego, fraco, carregado, humilhado, mas convertido, transformado pelo poder do Evangelho. A história nós acabamos de ler. Ele ora,
ele está ali e ele recebe uma revelação de Deus. Qual é a revelação? O Senhor disse a ele que iria mandar naquela casa um irmão, um discípulo, um crente em Jesus, um daqueles que ele iria perseguir, iria matar, que ele iria tirar a vida. Era agora aquele que lhe daria vida. Um irmão chamado Ananias iria vir até ele e orar por ele, e ele teria a sua visão mais uma vez restaurada. Ele seria cheio do Espírito Santo, ele seria batizado, e a partir daí ele vai se transformar no maior missionário, no maior obreiro, o maior pastor da história da igreja cristã. Pastor, onde é que o senhor quer chegar narrando para nós a história de Paulo? Eu quero chegar ao seguinte ponto: quais são as marcas, os sinais de uma verdadeira conversão? Você já parou para pensar isso? Como é que nós podemos tirar a prova dos 9 de que alguém de fato está convertido? Como é que nós podemos chegar à conclusão que de fato houve um encontro com Jesus na nossa vida? Como é que nós podemos afirmar categoricamente, de forma axiomática, insofismável, de que alguém realmente se converteu? De que alguém realmente teve um encontro com Jesus, foi transformado por Jesus? Como é que nós podemos afirmar isso? Eu vejo aqui na vida de Paulo, eu vejo aqui nessa visita de Ananias, eu vejo aqui nessa narrativa do livro de Atos, eu vejo aqui os sinais, as marcas, as características de uma pessoa realmente convertida. E ontem, quando eu estava meditando nesse texto, eu comecei a me perguntar: será que eu sou uma pessoa realmente convertida? Será que eu já tive um encontro com Cristo? Será que, de fato, a minha vida já foi transformada pelo Senhor? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido: não é porque você é pastor, não é porque você é presbítero, diácono, não é porque você é membro de igreja, nasceu na igreja, porque você é presbiteriano, assembleano, batista, que você pode dizer que é uma pessoa convertida, transformada, salva em Cristo Jesus. Não são os cargos, não é a mudança de religião pura e simplesmente, não é a placa denominacional que vai dizer se nós somos de fato convertidos. Mas aqui nesse texto eu vejo as marcas de uma conversão, mudanças, coisas que acontecem e que são provas de que alguém de fato teve um encontro com Cristo. Em primeiro lugar, veja que quando o Senhor, que havia revelado a Paulo, também se revela a Ananias, dizendo para ele que fosse à rua direita, na casa de Judas, e procurasse por um homem chamado Saulo. O Senhor disse para Ananias que ele estava orando. Você já pensou que coisa extraordinária, meus irmãos? Aquele homem truculento, violento, assassino, sanguinário, agora está na casa de Judas, orando, falando com Deus, buscando a Deus, falando com aquele que ele estava perseguindo. Então a primeira marca, a primeira prova, o primeiro sinal de que alguém é de fato convertido, teve um encontro com Cristo, é que essa pessoa, ela tem intimidade com o seu Senhor. Ela busca viver uma vida de oração. Ela busca viver na dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela gosta de estar na presença de Deus. Pense nisso, meu querido. Você já pensou, quando você tem uma namorada, você começou a namorar, Renato, aqui da nossa igreja, o Renato músico, porque o outro Renato, nós ainda estamos orando por ele. Mas o Renato aqui músico, quando ele conheceu a Elaine, a alegria dele era conversar com a Elaine. Eles conversavam até de madrugada.
De manhã, logo cedo, com certeza, estavam lá de novo. Bom dia, como é que você está? Tinha acabado de falar com ela de madrugada, mas tem desejo de conversar de novo. Por quê? Porque se amam, porque estão enamorados, porque existe um vínculo que os une. E você, meu querido? Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que é membro de igreja, você que está me assistindo agora, você tem esse prazer, esse gozo, essa satisfação de conversar com o seu Senhor? De orar, de viver em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, na dependência do Senhor Jesus Cristo? Eu acho interessante que o Senhor não está dizendo aqui para Ananias: olha, vai lá na rua chamada direita e procura por um homem chamado Saulo. Ele está vestido com a roupa social, de gravata, paletó. Não. Ele diz: vai lá, que ele está orando. A senha que caracteriza ou que apresenta um servo de Deus é que quando ele tem um encontro com Cristo, ele tem prazer em orar. Eu não estou falando aqui de religiosidade, eu não estou falando aqui de oração hipócrita, eu estou falando aqui que a pessoa tem prazer de estar na presença de Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor. Pensa um pouquinho, reflita, como é que anda a sua vida de oração? Como é que anda a sua vida de comunhão com Deus? De 0 a 10, como é que você caracteriza a sua vida de oração? Quanto tempo você tem de crente? E nesse tempo, a sua vida de oração mudou? Ela foi intensificada? Ela tem sido cada vez mais pautada na palavra de Deus? Eu fico triste, meus irmãos, quando eu vejo, muitas vezes, até mesmo no ambiente da igreja, quando você pede a alguém para orar, ou quando você levanta a igreja em oração, com 2 minutos, a pessoa já não consegue mais falar absolutamente nada. E isso revela falta de intimidade. É claro que tem aqueles que, quando vão orar, principalmente na igreja, oram 15, 20 minutos, numa liturgia do culto, é falta de sabedoria. E às vezes até a pessoa está querendo se apresentar e mostrar que é piedosa, que é isso, que é aquilo. A gente sabe quando a oração está sendo feita para a glória de Deus ou quando é simplesmente um meio de apresentação. Mas o que eu estou dizendo é que existem pessoas que, por mais que tenham muito tempo na igreja, você vê que ela não tem intimidade com Deus. Ela não sabe falar, ela não sabe se colocar diante de Deus, ela não ora. Ela não ora. Tem pessoas que, se você disser assim: irmão, faça uma oração, é como se você estivesse dando um tiro na pessoa, porque ela vai ficar constrangida, apavorada, ela não quer orar. Mas o Senhor disse para Ananias: vai à rua chamada direita. Lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. Ele está orando. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, a oração, alguém já disse, é a respiração da alma do crente. Se você parar de respirar alguns minutos, você morre. Se você não ora, você morre espiritualmente. Então comece hoje. Comece agora. Tire um tempo para orar. Tudo na sua vida tem que ser banhado com oração. Tudo na sua vida tem que estar fundamentado na oração, na comunhão com Deus. Eu não estou dizendo que você tem que dobrar o joelho e falar 1 hora. Se você pode e tem condições e tempo, faça isso. Mas eu estou dizendo, você vai pegar o ônibus, ore. Você está fazendo as coisas dentro de casa, vá falando com Deus. Vá se colocando diante de Deus. Você está dirigindo o seu carro, de vez em quando não precisa nem fechar o olho não, meu querido. Você mesmo de olho aberto, dirigindo seu carro: ó Senhor, eu te agradeço, porque eu estou vivo,
porque o Senhor me deu uma noite de sono reparador, porque o Senhor me deu um transporte, um trabalho, uma família. Vai orando, vai falando com Deus enquanto você está indo para o trabalho. Tempo tem. Fale com Deus. Se coloque diante de Deus. Primeira marca, oração. Segunda marca que vai caracterizar uma pessoa realmente convertida é que o Senhor disse para Ananias: olha, vai lá na rua chamada direita, procura por um homem chamado Saulo, ele está orando. E numa visão que o Senhor havia se revelado a ele, ele viu que um homem chamado Ananias vai até lá e vai orar por ele. E vai lá, ora por ele. E ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ananias ora por Paulo e Paulo é cheio do Espírito Santo. Meus amados e queridos irmãos, como nós estamos precisando dessa marca. Como nós estamos precisando dessa característica. Primeiro, alguém que ora, alguém que fala com Deus, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que tem de fato esse prazer de estar na presença de Deus. Mas em segundo lugar, a pessoa realmente convertida, ela agora está cheia do Espírito Santo. Não cheia de vinho, não cheia de mosto, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que nos santifica, que nos dá alegria, que nos dá disposição, poder, autoridade para caminhar. Você está cheio do Espírito Santo. Se você é um crente em Jesus Cristo, pode ter certeza disso. Você é alguém que foi selado com o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, um verdadeiro crente, uma pessoa verdadeiramente convertida, é alguém cheia do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo? Você é dominado pelo Espírito Santo? Aqueles primeiros discípulos, primeiros cristãos, eles foram batizados ali no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Depois a igreja vai sendo cheia, cada dia mais do Espírito Santo de Deus. E Paulo não é diferente. Ele precisou que Ananias fosse ali, orasse por ele, para que ele recebesse o Espírito Santo de Deus. Ele fosse cheio do Espírito Santo. Porque no reino de Deus nós não fazemos as coisas pelo braço da carne. No reino de Deus nós não agimos pelo espírito humano. No reino de Deus nós agimos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como é interessante, meus irmãos, que a partir daqui Paulo vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque alguém que é cheio do Espírito Santo, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Eles estavam orando, a igreja do Senhor estava orando, a igreja de Antioquia, e diz: pareceu bem ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai separar a Barnabé e a Saulo para a obra missionária. Atos capítulo 15, quando tem ali aquela discussão, o primeiro concílio de Jerusalém, a igreja está orando, buscando a direção do Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dirige a vida da igreja. Atos capítulo 16, lá na plantação da igreja de Filipos, quando os missionários estão indo, convocados pelo Senhor, para a Europa. Eles queriam ir para a Ásia, mas o Senhor disse: vai para a Europa. Diz que quando eles estão tomando o rumo da Ásia, o Espírito de Jesus não o permitiu. Eles estão indo para a Bitínia, mais uma vez o Espírito de Jesus não o permitiu. Quem dirige a vida de Paulo e da igreja é o Espírito Santo de Deus. A obra missionária não é feita à luz dos recursos, pura e simplesmente, das ideias ou estratégias humanas, mas a obra missionária deve ser feita na direção e no poder do Espírito Santo. Como é que você tem guiado a sua vida, meu querido? Minha querida irmã, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você busca o discernimento do Espírito, a direção do Espírito, o poder do Espírito,
a ação do Espírito na sua vida? É claro, meu amado irmão e minha amada irmã, ser cheio do Espírito Santo não significa aquilo que nós estamos vendo hoje aí. A pessoa está cheia do Espírito Santo, é sapateando, é babando na igreja, plantando bananeira, fazendo isso, fazendo aquilo. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. É palhaçada, meninice. Em muitos casos até espiritismo disfarçado dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus, quando Ele toma a nossa vida, não é para a gente fazer loucuras insanas, coisas insanas. O Espírito Santo, quando Ele toma a nossa vida, é para dirigir a nossa vida, é para nos fazer amar mais a Cristo, os nossos irmãos, a palavra de Deus, é para fazer com que a nossa vida seja guiada para a glória de Deus. Você é cheio do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, lá no capítulo 5, versículo 18, dentre tantas coisas que Paulo recomenda e ordena para a igreja de Deus, ele diz, lá no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem me conhece sabe muito bem, eu não apoio essa palhaçada que tem acontecido, principalmente nos meios reformados, de que o cara se torna reformado e a primeira marca que ele se tornou reformado é que ele começa a beber cerveja, vinho. Não, a Bíblia não proíbe, pastor. E alguns até mais afoitos, Lutero bebia. Lutero tomava cerveja, por que eu não posso tomar? O interessante é que essa mesma pessoa, quando você vai olhar, ela não tem uma vida de oração, ela não tem uma vida de busca do Espírito Santo, ela não busca ser cheia do Espírito Santo. Ela quer se encher de vinho, ela quer se encher de bebida, ela quer estar desfrutando daquilo que o mundo oferece. Mas orar, ler a Bíblia, viver uma vida realmente na presença de Deus, ela não quer. Mas o desafio é, deixe-se encher do Espírito Santo. Deixe-se encher do Espírito Santo. E Paulo vai dizer em Efésios, como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao nosso Deus e Pai. Você quer ser cheio do Espírito Santo, meu querido? Oração e palavra. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Louve a Deus. Eu tenho certeza que você não vai ser cheio do Espírito Santo assistindo Big Brother, como tem alguns crentes que assistem. Eu tenho certeza que você não vai ser cheio do Espírito Santo passando o dia todinho nas redes sociais, vendo o que não deve, compartilhando futilidades. Eu tenho certeza que você não vai ser cheio do Espírito Santo dançando forró nos bares das esquinas, nem tomando cerveja. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ore, leia a palavra de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Cante louvores ao Senhor Jesus Cristo. Quando foi a última vez que você abriu a sua boca? Não estou falando na igreja não, porque até na igreja é difícil em alguns momentos. Tem gente que até na igreja, o irmão Renato aqui, ele diz assim, meus irmãos, vamos louvar o Senhor. A pessoa, quando se levanta do banco, quando ela tem força para se levantar, porque ela está tão pesada que ela não consegue se levantar, quando se levanta do banco, ela fica olhando para a gente que está aqui na frente, com uma cara tão feia, que a gente não sabe se ela é feia mesmo ou se está chupando limão. Mas ela não consegue louvar o Senhor. Ela não consegue se alegrar na presença de Deus. Ela não consegue se derramar na presença de Deus. Mas você quer ser cheio do Espírito Santo? Louva o Senhor. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, usa o som do seu carro para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que é pecado ouvir determinadas músicas seculares. Não estou dizendo isso. Existem músicas e músicas. Tem música secular belíssima, que fala de amor, que fala da natureza, que fala das coisas que Deus criou. E não tem nenhum problema você ouvir essas músicas.
problema é quando o cara está escutando cara de cavalo, boca de cavalo, quando está escutando isso, aquilo outro. É cada música que só a misericórdia. Mas, meu querido, usa o seu carro para a glória de Deus. Você está indo para o trabalho de manhã, coloca a Bíblia, coloca um louvor, ore o Senhor, e você vai se encher do Espírito Santo, e você vai viver uma vida para a glória de Deus. Ananias foi orar por Paulo, para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. É preciso oração, é preciso busca, é preciso intimidade com o Senhor. Terceira marca de que alguém é convertido, está aqui nesse texto. Diz que naquele dia, Ananias batizou Paulo. Paulo foi batizado. O que isso fala? Compromisso com a igreja de Deus. Não adianta você dizer que é crente, que é convertido, que é um servo de Deus, uma serva de Deus, simplesmente porque você ora e porque você entendeu que está cheio do Espírito Santo, mas você não quer compromisso com a igreja de Deus. Você não quer compromisso com as coisas de Deus, com a comunidade do Senhor Jesus. Paulo foi batizado. O batismo é a porta de entrada para a igreja, inclusive a igreja visível. É esse compromisso público diante de Deus e dos homens, de que agora você é uma nova criatura, de que agora você tem o Espírito Santo, você tem Jesus Cristo como Senhor, a sua vida foi consagrada a Ele. Então, quando alguém diz que quer ser batizado e vem à frente e é batizado, essa pessoa está assumindo um compromisso diante de Deus, das autoridades constituídas do Senhor. Essa é uma marca, querido. Essa história de que eu sou crente em casa, de que eu oro, leio a Bíblia, eu busco o Espírito Santo de Deus, mas eu sou o crente da internet. Eu sou o crente do YouTube. Os irmãos sabem muito bem. Nós estamos aqui fazendo essa devocional por uma questão de necessidade da igreja nesse momento. Mas não venha com essa história de que você vai ficar em casa e a gente vai ficar aqui mandando o alimento virtualmente para você. Na hora que a igreja, que o templo estiver aberto, se você não vier e você não tiver realmente uma justificativa diante do Senhor, nós vamos dizer para você que você está pecando. Porque não existe crente em casa. Não existe crente que vive diante da televisão. Nada disso. Crente tem que ter comunhão. Tem que fazer parte da igreja. E a porta de entrada é o batismo. É quando alguém diz: eu quero receber as águas do batismo. Eu quero firmar o meu compromisso. Eu quero de fato mostrar para as pessoas, para a sociedade, que a minha vida mudou. Que eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Tem pessoas, meus irmãos, eu nasci na igreja, já sou pastor há mais de 10 anos. O tempo de missionário e de pastor ordenado já vai quase 20 anos. Tem pessoas que não querem receber o batismo. E quando você vai perguntar por quê, a pessoa diz: não, porque eu ainda não estou preparado. Não está preparado? Não está pronto? Tem alguma dúvida? Existe alguma coisa ainda na vida da pessoa que não condiz com o Evangelho e por isso ela não quer receber o batismo? Eu desconfio de que essa pessoa tenha tido de fato um encontro com Jesus. Porque quem tem um encontro com Jesus, ele passa a ter prazer em estar na presença de Deus. Ele ora. Quem tem um encontro com Jesus, ele passa a viver uma vida cheia do Espírito Santo. A cada dia ele busca o Espírito Santo. Ele se enche do Espírito Santo. Ele é dirigido pelo Espírito Santo. Quem tem um encontro com Jesus, ele quer assumir um compromisso diante de Deus e dos homens. E para isso ele busca o batismo. E ele diz: eis-me aqui, eu quero ser batizado. Eu quero assumir um compromisso diante da igreja de Deus. Eu quero fazer parte do corpo. Eu quero fazer parte desta família, deste povo. Você que está me assistindo agora, se você ainda não passou pelas águas do batismo,
se você ainda não se tornou membro de uma igreja local, se você ainda não faz parte de uma comunidade, você está desigrejado, você está vivendo de um lugar a outro, eu quero desafiar você, o mais rápido possível, busque o batismo em uma comunidade bíblica, em uma comunidade realmente que honra a Deus, que glorifica a Deus, e vá servir ali ao Senhor com alegria e com singeleza de coração. Paulo recebeu o batismo, Paulo foi batizado, Paulo recebeu ali o selo, Paulo firmou ali o compromisso diante do homem de Deus que estava ali para batizá-lo. Compromisso diante do Senhor. Mas em último lugar, para a gente não se estender mais nesta reflexão, em último lugar, a última coisa que caracteriza que alguém é de fato convertido, é que diz o texto que quando Paulo foi batizado, ele se alimentou, ele foi fortalecido, ele recobrou as forças, ele teve a sua visão restaurada, caíram como que escamas dos seus olhos. A outra coisa que Paulo fez, sabe o que foi? Ele saiu pregando, proclamando que Jesus é o Cristo, é o Senhor. Pastor, que marca é essa? Um verdadeiro crente, alguém que teve um encontro com Jesus, alguém que foi transformado por Jesus, é alguém que não consegue ficar calado, é alguém que prega, que fala, a tempo e fora de tempo, é alguém que vai proclamar a Cristo para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, aonde for. Ele prega, ele proclama, ele fala do que aconteceu com ele. Ele não consegue ficar calado. Ele não consegue ficar quieto. Houve um impacto, houve uma transformação, houve algo de especial na vida dele. Foi o que aconteceu com Paulo. A conversão de Paulo foi algo tão especial. O encontro que ele teve com Jesus foi tão verdadeiro, que aquele homem agora, com uma vida de oração, cheio do Espírito Santo, batizado, totalmente compromissado com a igreja de Deus, ele agora não espera ser enviado, ele vai proclamando a palavra de Deus. Ele vai ser perseguido, sim, porque o Senhor não disse que nós não seríamos perseguidos, mas ele não vai deixar de pregar. Ele vai ser perseguido em Damasco, ele vai ser rejeitado em Jerusalém, ele vai ser mandado de volta para Tarso, ele vai passar anos no ostracismo, no anonimato, mas ele tem uma chama ardendo em seu peito. Eu preciso pregar a palavra de Deus, eu preciso falar o evangelho de Jesus Cristo, eu preciso comunicar para as pessoas a respeito daquele que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que fez algo novo na minha vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, eu quero desafiar você. Se você é realmente um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus, por que você não prega o evangelho? Por que você não fala sobre esse Jesus que mudou a sua vida para os seus familiares, para o seu médico, para o seu professor, para o seu vizinho, para as pessoas que estão ao seu redor? Por que você não comunica isso nas suas redes sociais? Por que você não tem coragem de comunicar essa verdade para as pessoas que cruzam o seu caminho diuturnamente? Porque uma pessoa realmente convertida, ela não pode deixar de falar daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu, daquilo que ela experimentou. Ela é uma testemunha do Senhor Jesus. O porteiro do seu prédio precisa ouvir a respeito do evangelho, e quem deve pregar é você. A sua empregada doméstica, ela precisa ouvir do evangelho, e quem deve pregar é você. O seu professor na escola, o médico que lhe consulta,
as pessoas que cruzam o seu caminho, ela precisa ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho. Meus amados irmãos, quando a gente lê a história da igreja, e já no livro de Atos, que é o primeiro relato da história da igreja, uma das coisas que nos impressiona é que quando a pessoa era convertida a Cristo, transformada pelo Evangelho, imediatamente ela saía pregando essa verdade. Ela saía proclamando essa verdade, que Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o meu Senhor. Hoje a coisa está difícil, porque para pregar tem que fazer um curso, um treinamento evangelístico, fazer parte de uma caravana evangelística, de uma entidade para-eclesiástica, de uma atividade que a igreja vai elaborar. Ainda tem alguns assim que, para justificar a sua inoperância, diz assim: a minha igreja não evangeliza, na minha igreja não tem trabalho evangelístico, a minha igreja não é uma igreja evangelística. E você é? Você é a igreja. Para quem que você fala de Cristo durante a semana? Essa semana você falou de Jesus para quem? Para quem que você falou? Você foi comprar o pão, você falou de Jesus para o rapaz lá do mercado? Pense nisso, querida. É muito fácil apontar o dedo para a igreja, porque a igreja não tem programações evangelísticas. Mas o Senhor não mandou fazer programações evangelísticas. O Senhor mandou que, indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a clínica. Pregue o evangelho. É um estilo de vida. É uma marca de um verdadeiro cristão. Eu tinha um amigo, de vez em quando eu falo sobre ele, porque ele foi muito importante na minha vida. Pastor Geraldo de Araújo, já de saudosa memória. A gente ligava para a casa dele, e quando ele atendia, ele dizia assim: Jesus te ama, bom dia. Está pregando. Na forma como atende o telefone. Jesus te ama, bom dia. Pense nisso, meu querido. Nós estamos precisando de pregadores, não para o púlpito. Para o púlpito já tem demais. O púlpito pode se transformar numa plataforma de vaidades. A briga nas igrejas para usar o púlpito no domingo, e tem que ser no domingo à noite, porque em outro horário não tem muita gente, em algumas igrejas. Então o cara diz: eu vou sair da igreja porque eu não estou sendo reconhecido, porque ninguém me dá oportunidade, eu estou nessa igreja há muitos anos, nunca tive a oportunidade de pregar. Ô meu querido, tem a praça, tem o mercado, tem a feira livre, tem os grupos das redes sociais. Você só quer pregar no púlpito? Você só quer pregar na igreja? Você quer pregar ou você quer se apresentar? Você quer pregar ou você quer mostrar a sua performance teológica, oratória, de retórica? Porque se você quisesse pregar realmente, você iria para as praças, você iria para os ônibus, você iria para as feiras livres, você iria em todos os lugares. Eu termino dizendo isso para você: a palavra de Deus não volta vazia. Quando nós pregamos a palavra de Deus com fidelidade, no poder do Espírito Santo, a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. Então pregue. Deus chamou você para pregar, para falar. Essa é a sua tarefa, é a minha tarefa, é semear a palavra. O resultado é com Deus. A transformação é com Deus. Agora, eu e você devemos pregar. Eu e você devemos levar a palavra do Senhor. Pense numa estratégia, peça a Deus. Comece a falar com Deus. Senhor, me dá uma direção, me dá um discernimento, me dá uma estratégia para que eu pregue a palavra. Quando eu trabalhava numa empresa, lá na minha cidade, em Currais Novos, um dia eu, pensando
eu recebi uma direção de Deus. Nós éramos evangélicos, católicos, gente de todo tipo no ambiente de trabalho. Mais de 10 pessoas. E aí eu falei com o meu ex-patrão e eu pedi para ele a oportunidade de chegar mais cedo para não entrar no horário de trabalho, porque no horário de trabalho você deve trabalhar, não é hora de estar discutindo teologia, de estar lendo a Bíblia, de estar assistindo Paul Washer, não. Você, ali no horário de trabalho, você está sendo pago para trabalhar naquele horário. Então eu pedi ao meu patrão para que 15 minutos antes, a gente chegava mais cedo um pouquinho, se a gente podia reunir a turma para fazer uma oração, ler um texto da Bíblia e pedir a Deus que abençoasse o nosso dia. Eu tive a liberdade concedida. Na verdade, o meu ex-patrão disse até que nós poderíamos até usar o início do trabalho mesmo, o horário mesmo, porque se era para orar, para abençoar o trabalho, o ambiente, quem é que não quer? E nós simplesmente fazíamos isso. Nós líamos um texto da Bíblia, fazíamos uma oração e estávamos prontos para iniciar o trabalho. Sabe qual foi o fruto? O filho do meu ex-patrão, ainda hoje, é um servo de Deus. É convertido ao Senhor Jesus Cristo. De vez em quando, ele aparece aqui na nossa igreja. Mês passado, foi mês retrasado, eu estava indo pregar na Marinas e eu passei aqui para dar um recado para a junta diaconal e vi ele entrando aqui na igreja. A palavra de Deus não volta vazia. Prega a palavra. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, eu não posso terminar sem usar esse exemplo. Tem uma turma aí que quando adere a essas empresas de marketing multinível, ou que vende produtos, marca jantar na casa da gente, faz uma lista de amigos, é todo um cuidado, é toda uma preparação. Marca um jantar na sua casa, convide pessoas só descrentes, familiares, amigos do trabalho, primo, parente, chame. E antes do jantar, se coloque de pé, leia a Bíblia, fale do que Deus fez na sua vida e ore. Não precisa muita coisa não, não precisa uma pregação de 1 hora não, seja sábio. 10 minutos, mas diga, eu era cego e agora vejo. Eu estava perdido e fui achado. O Senhor mudou a minha vida. Agora, sabe por que muitos crentes não fazem isso? É porque não mudaram. É porque a vida continua do mesmo jeito. E aí os parentes, os amigos, os colegas de trabalho sabem que não houve mudança nenhuma. Ele é simplesmente um alisador de banco, um frequentador de igreja. Mas não houve mudança, não houve transformação. Porque quando há transformação, você prega com autoridade. Você diz, eu era cego, mas agora eu vejo. A minha vida foi mudada, foi transformada. Todo mundo viu a transformação que houve na vida de Paulo. Aquele que veio para causar morte, agora vai ser o embaixador da vida. Aquele que recebeu cartas para tirar a vida dos cristãos, vai escrever cartas para promover a vida dos cristãos. Aquele que entrou naquela cidade, cego, humilhado, agora vai sair dali vendo, batizado, cheio do Espírito Santo, com autoridade, com poder para pregar a palavra de Deus. Eu espero que você avalie na sua vida, assim como eu avalio na minha, essas marcas, esses sinais. São luzeiros, faróis, que apontam para nós se de fato nós somos convertidos. Oração, enchimento do Espírito, batismo, símbolo do compromisso com a igreja de Deus e a pregação do Evangelho, a vontade de pregar o Evangelho, aonde nós estivermos, a tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor, que seja assim, em nome de Jesus.